Saudações, caro internauta! Hoje vamos falar de um tema de extrema importância: a preservação dos bens públicos. Não saia daí! A preservação dos bens públicos é um tema de realce nos dias que correm, já que ainda se registra muitos cidadãos que não respeitam o que é de todos. É só caminharmos por Luanda, uma das cidades mais populosas do país, para vermos o quanto muitas pessoas não se importam em preservar as infraestruturas, como a venda nas passagens superiores de peões, passeios degradados e colocação de lixo em determinados pontos da linha férrea. São exemplos dignos de menção. Alguns cidadãos chocados com esta situação perguntam-se o que se passa e onde está a moralidade. De interrogações a interrogações, a ANGOP foi à procura de algumas sensibilidades e cidadãos no geral sobre o tema em análise, na perspectiva de constatar o problema e apresentar soluções. Para o padre Belmiro Chisenguete, a preservação dos bens públicos não é boa, sobretudo em Luanda e um pouco por todo o país. Muitos escapulizam as suas frustrações estragando os bens públicos. Quer dizer, as pessoas pensam muito no imediato, no presente. Reclamamos espaços públicos, reclamamos espaços verdes, mas não os preservamos da melhor maneira. Isso acontece com os bancos, com os postos de iluminação, que são continuamente derrubados por viaturas e não só. Isto acontece com os tambores de lixo, que são vandalizados e muitas vezes queimados. Isto acontece com os nossos pavilhões, os campos de futebol, e podíamos abordar muitos outros aspectos. Portanto, os espaços públicos não têm sido devidamente cuidados. Além de ter apontado igualmente como negativo o comportamento de empresas que são contratadas para tratar dos espaços públicos sem nenhuma sequência na manutenção das mesmas, o padre lança uma solução. Não basta construir espaços públicos, é preciso preservar os espaços públicos. A estratégia qual seria? Se eventualmente cobrar uma taxa, mesmo que mínima, uma taxa mínima que possa permitir que os utentes paguem o benefício de que usufruem. E esse espaço, esse tempo de crise financeira internacional, na ótica da diversificação econômica, uma das perspectivas é justamente fazer com que os espaços públicos tenham alguma rentabilidade para o próprio Estado, para que não olhemos para o Estado como uma mama ilimitada, com leite para todos os tempos e idades, mas algo que é nosso e com que nós podemos colaborar. Já para o porta-voz da Comissão Administrativa da cidade de Luanda, Mário Silva, existem planos para solucionar a questão do vandalismo aos bens públicos, não obstante que a Comissão Administrativa aprovou e publicou posturas que funcionam como regulamentos e que definem qual deve ser o comportamento dos cidadãos nos espaços públicos. Esta ação, segundo Mário Silva, culmina com a aplicação de coimas ou multas. Sempre que é detectada uma atitude, um comportamento não conforme as boas maneiras, os bons costumes e os bons usos, para além da ação punitiva, há também um exercício pedagógico, um exercício didático. Fundamentalmente é preciso ensinar as pessoas como se devem comportar, como devem agir, como devem estar e como devem usar os bens públicos, os bens comuns e os espaços que são de todos. Para o padre Belmiro Chisenguete, a família e a escola têm uma grande responsabilidade na educação cívica das pessoas, apesar da Igreja cumprir igualmente com o seu papel. A Igreja, no seu trabalho principal, que é espiritual no mundo, mas também social e de educar, enquanto colabora naquilo que lhe é próprio com o Estado, justamente procura educar os jovens, formando-os para o valor dos bens públicos, procura formar as crianças, não só no amor a Deus e a Jesus Cristo, etc., mas também no cuidado com aquilo que é público. Aliás, a Igreja tem uma doutrina social, aquela que, por meio da qual, pelos princípios da subsidiariedade, pelo princípio da solidariedade, princípio do bem comum, se vão educando as pessoas a terem cuidado que tudo quanto temos é usado por nós e aquilo que fica
passa para as futuras gerações, razão pela qual ela desempenha o seu papel. Mas o grande problema é que o tempo que se passa na igreja está um pouco em relação àquele que eles têm na escola e na família. Então, aquilo que deve ser consolidado é a base familiar. Portanto, base familiar, quer dizer, se um pai e uma mãe não têm berço, não têm um processo educativo que lhes permita transmitir conhecimentos para os seus filhos, obviamente que eles vão de partir para o desenrasque. E como dizia o padre Belmiro Chisenguete, é chamada aqui a responsabilidade da família e da escola no concernente à transmissão de valores morais e cívicos. Gratos pela sua prestimosa atenção, tchau, tchau e até a próxima edição.